Olá, falar um pouquinho nesse vídeo sobre Estado e mercado no desenvolvimento econômico, na riqueza das nações. É um tema divertido e controverso, né? Eu gosto muito de falar disso porque, na verdade, eu brigo com as pessoas mais à esquerda e mais à direita também, né? Porque para os que defendem muito o Estado, eu sou mais mercado e para os que defendem muito o mercado, eu sou mais Estado, né? Eu acho que não tem como um país se desenvolver de maneira sustentável sem uma combinação dos dois, né? É óbvio que o motor do desenvolvimento econômico, o motor da riqueza das nações é o mercado, são as empresas, né? Quem cria riqueza são as empresas, né? Quem cria tecnologias, domina as tecnologias, gera emprego, faz inovações tecnológicas, aumenta a escala, né? O motor do sistema capitalista são as empresas. Então, obviamente que não existe país rico sem grande empresa, sem empresa forte, com domínio tecnológico, gerando bons empregos e pagando bons salários, né? Então, isso é base, né? Não existe sistema de produção comunista, coisas do gênero, né? Óbvio que o planejamento central soviético deu errado, né? Ninguém que defende um papel relevante para o Estado, né, na parte de coordenação macroeconômica e na parte de estímulo à inovação tecnológica, defende um Estado planejamento central do tipo Coreia do Norte ou União Soviética, né? Por outro lado, o mercado sozinho também não dá conta de resolver o problema, né? Existem falhas, né? Os economistas chamam isso de falhas de mercado, né? Existem falhas tanto no que diz respeito ao como a economia funciona no curto prazo, né? E isso daí foi muito bem destacado pelo Keynes depois da crise de 29, né? E a falha fundamental de mercado é que em momentos de euforia ou de pânico, a tendência é que a economia caia num buraco, né? Em momentos de pânico, de crise, de recessão ou de depressão, porque todo mundo fica com medo de gastar, os consumidores ficam com medo de consumir, os empresários ficam com medo de investir. Né? Essa é a explicação mais fácil que se dá para a crise de 29. E o Estado tem um papel aí de ajudar a retomar o nível de atividade econômica e retomar o nível de confiança, né? Especialmente fazendo investimento público. Ele é o único agente que entra gastando numa economia, numa situação de pânico, de medo, um pouco do Brasil de hoje, né? Do Brasil do início de 2019. E na euforia também, o sistema privado costuma fazer besteira, ele faz muito excesso, né? Até se você quiser usar uma leitura hayekiana, né? Eu que obviamente não sou nenhum fã do Hayek, mas ele tem uma leitura interessante até, de que nessas euforias de crédito, de bolhas, né? O mercado, os agentes privados exageram, né? Emprestam demais, tomam emprestado demais, investem em coisas que não têm retorno social. Então, na fase de euforia, o mercado também erra, né? É claro que o problema para o Hayek é que ele enxergava o crédito como algo artificial, né? Como se houvesse uma naturalidade na economia, né? Como se os seres humanos pudessem ser deixados no seu funcionamento natural, né? Como se eles fossem formigas, né? É óbvio que a economia não funciona assim. Tudo é artificial em economia, né? O banco é artificial, a moeda é artificial, o crédito é artificial, a empresa é artificial, a tecnologia é artificial. Tudo é artificial no sentido de foi criado pelas pessoas, né? Pelos humanos, né? E não pelas formigas ou pelos passarinhos, né? Mas enfim, nesses excessos, tanto para baixo quanto para cima, o Estado tem um papel de estabilizador, né? Ou de agente contracíclico, né? Para usar os termos mais de política econômica ou keynesianos. Né? Então, quando a economia está afundando e indo para o buraco, o Estado é aquele que tem capaz de segurar e evitar que a economia mergulhe numa depressão. E quando a economia está superaquecendo e fazendo besteira, os preços estão subindo, a economia está superaquecida ou os ativos financeiros estão fora de controle, o Estado tem um papel também de regulador. Né? Então, ele é uma espécie de modulador do sistema. Né? E isso é saudável para a economia capitalista, inclusive para a economia de mercado. Né? O Keynes era um grande reformista, né? Ele tinha medo do avanço do comunismo. Então ele estava tentando entender como melhorar o sistema capitalista. Né? E todas vamos dizer assim, os remédios keynesianos são no sentido de preservar e melhorar o funcionamento do sistema capitalista contra um sistema, entre aspas, comunista soviético. Né? Isso mais na ótica de curto prazo. Quando a gente pensa em longo prazo, e aí pensando nos países pobres que tentam enriquecer, de novo o mercado é fundamental, ele é alavanca, né? Basta ver o que a China fez e tem feito, né? Mas o Estado precisa ajudar, porque a tendência é que no mundo os mercados mais nobres já estejam tomados e ocupados pelas grandes empresas ricas, né, que têm economias de escala, que têm economias de escopo, que dominam as tecnologias, né? Pensa no mercado de carros, de aviões, de motores, de máquinas, de navios, de equipamentos e assim por diante, né? Então os países emergentes têm muita dificuldade em entrar sozinhos nesses mercados, né? Em geral, quando a gente abre a economia
abre o comércio entre dois países em níveis muito assimétricos de renda, né? Um país muito rico e um país muito pobre, em geral, a produção, especialmente industrial do país rico, toma conta do país pobre, né? Porque tem tanta economia de escala e tanto domínio tecnológico que as empresas dos países pobres não conseguem competir com as empresas dos países ricos, né? Então, aí sim você pode imaginar um Estado que ajuda, né? Que faz política industrial, claro que com metas temporárias, né? Não pode proteger o país e transformar os empresários num bando de rentistas, né? De rent seekers, né? Que ficam se protegendo com a tarifa, mas o Estado pode ter sim papel de dar incentivos, dar subsídios condicionados a resultados, é, sempre botando metas, né, de exportação. Se o governo põe uma tarifa ou dá um incentivo, ele tem que cobrar um retorno social disso, né? A empresa tem que fazer um desenvolvimento tecnológico, tem que fazer um upgrading de capacidades de produção, tem que conquistar mercados no mundo. Foi assim que a Ásia fez, né? Foi assim que a China fez, foi assim que a Coreia fez. Muitas vezes forçar a transferência de tecnologia, aí é uma política industrial mais bruta, né? Que a gente viu na China, por exemplo. A China só deixou as empresas estrangeiras entrarem mediante contratos de joint ventures locais com transferência de tecnologia, né? Os próprios coreanos fizeram muito isso, pegando a tecnologia dos japoneses para produzir aço, para produzir carros e assim por diante, né? Então o Estado ele deve ser um indutor, né? Ele deve catapultar a iniciativa privada do país, né? E óbvio que o Estado também tem falhas, né? O Estado pode ser tomado por processos de rent-seeking, né? De corrupção ele mesmo, né? E ter os objetivos públicos completamente deturpados e desviados. A gente viu muitos casos mundo afora, o Brasil sofreu muito com isso também, e essas são as chamadas falhas de Estado, né? Então a gente tem tanto o problema de falhas de mercado e falhas de Estado. Então o caminho para o enriquecimento é um caminho do intermediário, né, em que o país consegue administrar bem as falhas de mercado e as falhas de Estado, né? E para corrigir as falhas de Estado, a gente precisa do mercado, e para corrigir as falhas de mercado, a gente precisa do Estado, né? Então eu até brinco que é um yin yang aí dos dois lados, né? Se não for isso, não dá, infelizmente.